dia, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora a nossa live diária das 11 horas da manhã, o nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios juntos, e hoje, de uma maneira inusitada, estamos transmitindo direto do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, por estarmos em trânsito, né? Estamos com destino marcado hoje para Florianópolis, onde estaremos realizando um grande evento lá, em comemoração aos 10 anos da Igreja Verbo da Vida, lá em Floripa, nosso querido amigo, irmão, pastor André Martins. E você que vai entrando, já sabe, não custa repetir, todos os dias tem live às 11 da manhã, às 23 horas, e você é meu convidado especialíssimo. Portanto, vai convidando todo mundo que te segue, é isso mesmo. Coloca o dedinho no coração aí, ó, aperta os coraçõezinhos e também vai convidando através do aviãozinho todos os seus contatos aí do Instagram, para que nós possamos começar já um estudo sistematizado do livro de Provérbios, hoje capítulo 14, verso 31 a 35. Hoje nós fechamos o livro de Provérbios completamente, para que nós possamos realmente estar cheios do conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar essa live fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa sábia? Me conta aí. Eu estou aqui hoje, quem está fazendo para mim essa transmissão é o meu filho querido Pedro Carvalho. Pedro, bom dia. Bom dia. Pedro, à medida que eu for perguntando e as pessoas forem trazendo aí as informações, você vai me passando automaticamente aí, falando qual é a percepção das pessoas. Você se considera uma pessoa sábia? Você considera alguém que é detentora de conhecimento? Me fala aí, eu quero saber a sua resposta. Qual é o seu nível de conhecimento? Qual é o seu nível de sabedoria? Você realmente está completamente persuadido de que sabe, que está firmado sobre verdades? Ou será que a sua vida está firmada sobre algo que não tem sustentabilidade, que não tem, de fato, uma base, né, para sustentar todos os seus desejos, princípios e por aí vai? Me conta aí. Zilda diz que não. Quem está conosco aí, Pedro? Fala comigo. Temos aqui Vivi Calixto, Juliana Souza, Rosalina, a Zilda, que já respondeu sua pergunta, diz que não. Muito bom. Aldair José, que é a nossa queridíssima Bárbara, Eliana Moreira, Nath Miranda, Denise Fernanda, Gessé Jorge de Jesus, Coisa boa. Josué Marcos. Zilda respondeu mais uma vez: não tenho que ser sincera. Isso mesmo, veja só. Às vezes a sinceridade, nesse caso, é bem importante, porque quando a gente não encontra algo, a gente vai atrás, a gente busca. E buscando, certamente encontrará, porque o conhecimento está próximo de todos nós. Deus não é um Deus que vive brincando de esconde-esconde, de forma nenhuma. O desejo de Deus é revelar-se aos seus filhos. Portanto, se nós desejarmos ardentemente no coração o conhecimento, certamente Deus se revelará a nós e nós vamos estar supridos e munidos por tudo aquilo que precisamos para uma vida plena e abundante em todo o tempo. Quero mandar um abraço especial para todos vocês que me acompanham todos os dias, né? Todos os dias tem live, você já sabe, mas não custa repetir. E o desejo do meu coração é poder levar até você um conteúdo exclusivo que vai abençoar a sua vida, mudar completamente a sua percepção. Nós vamos dar um mergulho hoje no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 31 a 35, o livro da sabedoria que vai dar para você sustentabilidade na palavra para viver o melhor de Deus para a sua vida. Se eu fosse você, eu tomava nota hoje, viu? Papel e caneta na mão, para que você possa realmente pegar todos os princípios que serão extraídos aqui desses 5 versículos. Hoje nós vamos fechar o capítulo 14 do livro de Provérbios, até porque segunda-feira nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente, a partir do versículo do capítulo 15, nós estamos chegando à metade desse livro fantástico, incrível. Nós estamos completando hoje 83 lives só sobre o livro de Provérbios. Você sabia disso? Fala aí, Pedro, quem mais está dando respostas pra gente aí? Bom, a gente tem aqui pra cima. Perdi a pergunta. A pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa detentora de conhecimento? Você se considera uma pessoa sábia? Qual é o seu nível de sabedoria? Qual é o seu nível de conhecimento? Fala pra mim aí, eu quero ouvir, quero saber de você. Conta pra mim. Sabedoria é andar segundo a palavra. Aprendi com o Senhor, pastor. Isso é ser praticante. O que mais? Estou no processo, estou buscando a sabedoria. Muito bom. Cada dia. Todo mundo aqui concorda que também estão. Tem sido uma bênção as suas lives, pastor. Muito bom. É sempre bom estarmos juntos e poder levar até você conhecimento. Conhecimento liberta a gente, né? Eu estou com uma concorrente aqui falando alto aqui na minha cabeça, mas daqui a pouquinho ela para de falar e a gente melhora a nossa qualidade de transmissão aí, tá bom? Hoje, de maneira inusitada, nós estamos transmitindo a nossa live direto do aeroporto de Guarulhos, é isso mesmo.
Nós estamos em trânsito, né? Em trânsito aéreo, nós estamos com destino para Florianópolis. Por enquanto estamos aqui em São Paulo, aguardando o nosso voo, que vai sair daqui a pouquinho. Portanto, ainda tem um tempo aqui especial para você, para levar até você, de fato, um conteúdo exclusivo sobre o livro de Provérbios. Quem mais está aí, Pedro, falando? Aline Santiago, estou caminhando, ouvindo e praticando. Sim. Felícia Menta, tenho aprendido demais com o Senhor. Que coisa boa. Pois bem, vamos ao estudo do livro de Provérbios, Provérbios 14, versos 31 a 35, diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas e a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas ao que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. E 35, o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto de furor ou objeto de ira. Bom, a verdade, e eu comecei essa live perguntando sobre conhecimento e sabedoria, e a verdade é que a ignorância do ser humano tem levado ele à tolice da autodestruição. O homem se autodestrói pela ignorância em que vive, pela falta de conhecimento. O próprio profeta Osés já havia afirmado isso, que o povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta entendimento, ou por falta de conhecimento, o povo vem a perecer. Porém, a maior ignorância do ser humano, na minha opinião, é a ignorância acerca de si mesmo. É a falta do autoconhecimento. É não saber quem ele é. Veja, quando você não tem conhecimento de si mesmo, quando você não entende quem você é, das duas uma. Ou você acaba oprimindo pessoas, ou você acaba se subjugando diante de pessoas. Esse é um comportamento muito comum para aqueles que não detêm o conhecimento de si mesmo. Não conhecem a sua origem, não conhecem de onde de fato eles surgiram. Veja, isso é bem interessante. Nós já falamos isso aqui uma centena de vezes, eu só quero reafirmar. As pessoas, quando não têm o autoconhecimento, elas passam a viver de fora para dentro e não de dentro para fora. Então a pessoa que não sabe quem é, a pessoa que não conhece a si mesma, ela diante de uma pessoa que ela julga mais importante, ela se subjuga diante dessa pessoa e acaba se tornando subserviente. E a próxima às pessoas que ela acredita que está em uma posição inferior a elas, elas acabam oprimindo essas pessoas. E isso em todos os aspectos sociais, inclusive no aspecto financeiro, né? Quando uma pessoa tem muito dinheiro, ela acredita que por causa do seu dinheiro ela é maior do que algumas pessoas. E eu não estou dizendo que isso são todas as pessoas, não. Existem suas exceções, né? Eu estou falando quando não se tem autoconhecimento. Aqueles que têm dinheiro acabam querendo oprimir aqueles que não têm, porque se julgam maiores do que ele. Só que eles esquecem da sua essência, da sua origem, né? Daquilo que eles são por dentro, daquilo que eles são em essência. Veja, por não conhecer a sua própria origem, o ser humano menospreza e humilha seus semelhantes ou subestima a sua própria essência, diminuindo a si mesmo. É exatamente isso que acontece todos os dias por falta de conhecimento. Por isso Tiago fala da incoerência humana. Tiago fala que a maior incoerência humana é que com a mesma boca que você exalta o Deus Criador, com a mesma boca você amaldiçoa aquele que foi criado em imagem e semelhança dele. Veja que isso é uma incoerência sem tamanho. Como é que você com a boca glorifica a Deus e com a mesma boca você amaldiçoa aquele que é a imagem e semelhança? Isso é falta de conhecimento de si mesmo, é falta de conhecimento da essência, ou falta de conhecimento da origem, que leva você, por falta desse entendimento, a julgar os seres humanos diferentes, quando na verdade todos nós somos iguais. Não importa a quantidade de dinheiro, não importa a raça, não importa a cor, não importa o bairro que você nasceu, o país de origem, não importa. Todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Quando você entende esse princípio, quando você chega a esse entendimento, quando você, não é só saber que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, é você compreender, é você aceitar isso por uma verdade absoluta. Quando você entende essa verdade absoluta, que todos os seres humanos foram criados em imagem e semelhança de Deus, você jamais vai se sentir menor do que alguém. Só marcando o tempo. Só marcando o tempo, tá bom? Você jamais vai se julgar menor do que alguém e jamais vai também se considerar maior do que alguém. Nem maior e nem menor. Porque você vai entender
que você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Pois bem, eu estou aqui, estou falando para você. O fato de eu ser o transmissor dessa mensagem não me dá o direito de me julgar maior do que você, que é o receptor dessa mensagem. Por que não, pastor? Porque todos nós, tanto eu quanto você, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que eu entendo a minha origem e vivo a partir dessa origem, eu entendo que todos os seres humanos são iguais e merecem respeito, merecem atenção, merecem carinho, merecem as mesmas considerações, independente de sua posição social, do seu credo, da sua local de origem ou coisa do tipo. Todos nós nascemos do mesmo Deus e do mesmo Pai. Então veja, a maior incoerência da vida humana é um ser humano destratar um ao outro. É um ser humano considerar-se maior ou menor do que o outro ser humano. É você com a boca louvar a Deus e com a mesma boca você amaldiçoar aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Como poderia isso? Isso é incoerência, isso só acontece por falta de conhecimento. Então, a maior ignorância humana é a falta de conhecimento sobre si mesmo. O problema é que muitos de nós, seres humanos, nós corremos atrás de conhecimento alheios ao próprio conhecimento. Entende o que eu estou dizendo isso? Ou seja, não adianta você querer fazer uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, seja lá o que for, se você não conhece a sua própria origem. Comece por buscar o conhecimento acerca de si mesmo. Comece por buscar o conhecimento acerca de quem você é, o que você tem como valores, como princípios e o poder que você carrega para efetivamente expor essa natureza diante dos seus semelhantes. Se você aprender isso, se você mergulhar no conhecimento primeiro acerca de si mesmo, você vai ter uma ampla vantagem diante de todos os outros conhecimentos disponíveis no mundo para enriquecer e acrescentar cada vez mais na sua vida. O autoconhecimento nos libertará de uma conduta desprezível. O autoconhecimento nos livrará de uma conduta desprezível. Assuma por crença absoluta que você é imagem e semelhança de Deus. Isso eu já sei. Então assuma também por crença absoluta que o seu irmão, em qualquer que seja a condição que ele esteja, ele também é imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos iguais diante daquele que nos criou. Por isso, o escritor de Provérbios, no capítulo 14, verso 31, diz assim, 14:31, diz assim: Quem oprime o pobre insulta seu Criador. Eu vou repetir esse versículo aqui. Quem oprime um pobre insulta seu Criador. Veja, a gente poderia colocar isso numa perspectiva financeira apenas, mas olha, o pobre não é apenas aquele que é pobre financeiramente. Ele pode ser pobre culturalmente, ele pode ser pobre intelectualmente, ele pode ser pobre emocionalmente, ele pode ser pobre inclusive espiritualmente. Mas aquele que insulta o pobre, aquele que oprime o pobre, ele insulta o seu Criador. Veja, quando nós nos julgamos mais sábios, mais inteligentes, mais dotados, mais capazes do que qualquer um outro ser humano, nós estamos simplesmente insultando o nosso Criador, que nos criou a todos iguais perante Ele. É um insulto. Quando você se considera maior, sabe, muitas vezes a gente passa na rua e vê um ser humano caído na sarjeta, né, em uma condição deplorável de rua, e a gente se julga melhor do que aquela pessoa, mas se julgar melhor do que ele, porque ele está naquela condição, é insultar o Criador. É por isso que o diabo tenta oprimir de todas as formas os seres humanos, para insultar o Criador. Quando você julga o seu irmão, quando você considera o seu irmão diferente de você, seja em que aspecto for, você está se igualando em comportamento ao diabo. Por quê? Porque você está insultando simplesmente o Criador. Mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Sabe, da mesma forma, esse necessitado não necessariamente é um necessitado financeiro. Ele pode ser um necessitado de cultura, um necessitado de intelectualidade, um necessitado de emoções, um necessitado de espiritualidade. E você que se desenvolveu, e você que se julga sábio e inteligente, deve cooperar para o desenvolvimento humano. Nosso papel como seres humanos é desenvolver outros seres humanos, é tornar as pessoas cada vez pessoas melhores. A gente não deve pensar apenas em nós mesmos.
Nós devemos buscar não apenas o nosso próprio interesse, mas o interesse alheio daqueles que estão à nossa volta, para que esses também possam alcançar aquilo que você já tem alcançado. Cooperar, dividir, partilhar, estender a mão, isso faz parte de um caráter divino que está intrínseco dentro de cada um de nós. Versículo 32 diz: a atitude do perverso sempre resulta em uma destruição de maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da sua morte. Então veja, você ter essa conduta, né, que é comparável à conduta divina, de poder olhar para o seu semelhante como igual, torna você justo, torna você uma pessoa que anda em caminho de justiça. E não importa qual seja a circunstância que você venha atravessar, passar, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque você sabe, Deus estará contigo. Então fica ligado nisso. O versículo de número 33 diz: a sabedoria é preservada no coração sensato, não é possível encontrá-la entre os tolos. A sabedoria, ela é resultado do conhecimento adquirido, né? E a prática, ou você conseguir realmente tornar prático o evangelho, isso é a sabedoria de Deus em ação. E uma das formas é você lidar com seu semelhante de maneira igual. Jesus, em todo o tempo, ele nunca se considerou maior ou melhor do que ninguém, mesmo sendo ele Deus, mesmo sendo ele pré-existente, né, assentado com o Pai em lugares celestiais. Ele abriu mão da sua glória e se tornou semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, ele foi obediente até a morte de cruz. Então nós precisamos também, muitas vezes, descer do nosso salto, descer do nosso pedestal e nos considerarmos iguais a todos aqueles que estão à nossa volta. 34 diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Andar em justiça, se eu considero a minha vida semelhante à tua e ando nessa justiça, a gente torna, ainda que seja o nosso mundo, mas tornamos o nosso mundo cada vez melhor. Ainda que nós não tenhamos condição de mudar toda uma cidade, todo um estado, toda uma nação, a gente pode mudar o mundo a partir de quem nós somos, tendo atitudes diferentes todos os dias, tendo uma atitude de respeito, uma atitude de consideração para com seus irmãos, independente da sua condição social, independente da sua condição emocional, independente da sua condição cultural, intelectual ou espiritual. Nós precisamos realmente viver em harmonia, e tudo isso buscado pelo vínculo da paz. Versículo 35 diz assim: o rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece com os que o envergonham. Veja, há da parte de Deus uma alegria tamanha de ver os seus filhos andando em harmonia. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em plena unidade, união. Esse é comparado ao óleo da unção que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Hoje nós temos a consciência de que viver em unidade, de que viver em união é o resultado, ou vai trazer como resultado, a alegria, a bênção e a vida para sempre. E principalmente, o selo de aprovação do nosso Deus. Porém, se vivermos de forma insensata, sem autoconhecimento, não dotados da sabedoria que é a prática ou a forma praticável do evangelho, nós vamos sempre, infelizmente, atrair a ira que vem em decorrência do pecado. Portanto, que todos nós possamos viver uma vida plena e abundante com base em todos esses princípios, para que, de fato, nós sejamos encontrados em plena sabedoria. Bom, você tem a oportunidade hoje, agora, nesse exato momento, de sair dessa live e demonstrar a sabedoria de Deus por meio do conhecimento, por meio da revelação da sua palavra. Desejo a você um sábado abençoado, um final de semana incrível, cheio e repleto das bênçãos de Deus. E a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira às 11 horas da manhã, aqui comigo, tá bom? Um beijo no seu coração e até lá.